Ok, agora nós vamos para a nossa parte prática do tuning de uma consulta SQL. Eu estou utilizando aqui uma base de dados que ela é sobre crimes cometidos na cidade de Chicago. E eu também já preparei aqui um parte ali do que a gente vai utilizar, no caso aqui é a nossa consulta. Essa consulta aqui, nesse exemplo, ela é uma consulta simples, ela agrupa os dados por year, né, por ano, e conta a quantidade de crimes de cada ano. Então, é uma consulta bem simples, ela acaba sendo custosa pelo fato da tabela crime ter um volume muito grande de dados. Então, é por isso que a gente vai utilizar ela no nosso exemplo de hoje. Aqui você pode ver também que eu já estou com o comando explain e o analyze. Basicamente é assim que você utiliza, né? Você só vai colocar o comando na frente, né? Você coloca explain, analyze, select. Então, é assim para você executar o plano de execução, ver o plano de execução real, né? Se você tirar o analyze e executar só com o explain, você vai ter só o plano teórico, que é o primeiro exemplo aqui que a gente vai utilizar. Inicialmente eu vou executar aqui apenas a consulta, para a gente ver o tempo que ela vai levar aqui para nos retornar os dados. Ali eu também tá com show indexes, né? Que é só para mostrar que não tinha nenhum índice, mas não tem, né? A tabela crime ela está sem índice, a gente vai acabar notando isso também quando a gente utilizar o explain. Tá aí, ela retornou os dados pra gente, demorou aí mais ou menos 18 segundos. A gente pode ver aqui o resultado. Então vamos lá. Né? Ele retornou cada ano a contagem de crimes de cada ano. Vamos lá, vamos executar com o explain primeiro, para a gente ver o plano de execução teórico, né? E a gente vê o que ele traz pra gente. Aqui ele já executou, e aqui a gente pode ver algumas informações, né? A primeira aqui a gente tem o ID. O ID, ele na verdade é só a identificação aqui do select, a gente só tem um select aqui na execução. Então ele só mostra um aqui. Se tivesse mais de um select, ia enumerar eles aqui. E aqui o primeiro parâmetro aqui importante dessa listagem do explain é o select type, que ele mostra o tipo de consulta. A consulta que a gente está fazendo aqui é uma consulta simples, né? De fato, ela não tem uma subconsulta nela, ela não tem junções, então apenas uma consulta simples. Aqui a gente pode também ver que vai poder aparecer aqui union, né, quando você tem uma união de resultados, ou uma subquery quando você tem subconsultas, né, nessa sua consulta. O outro parâmetro aqui é a table, né, que identifica a tabela que a gente está trabalhando. A partição, ela mostra se tiver alguma partição nessa sua tabela que você está trabalhando. Nesse caso está nula porque ela não tem nenhuma partição. E a gente também tem aqui o type. O type é importante para a gente notar que esse all aqui significa que ele está fazendo uma varredura completa, né? O full scan e varrendo todos os dados daquela tabela. Né? Aqui quando a gente usar o índice, a gente vai ver que esse type aqui ele vai aparecer como index. Se você utilizar um índice que ele busca um intervalo de valores, né? Aqui vai aparecer range. Então, tem outros tipos que podem aparecer aqui. Esses outros parâmetros aqui, eles são keys possíveis, né? Que se você tiver índices na tabela, eles vão aparecer aqui todos os índices. O que é o índice de fato que o otimizador vai escolher para executar essa consulta. Esse aqui é o tamanho, o keyline é o tamanho desse índice. E outra parte importante é o rows aqui, que é uma estimativa de quantas linhas, né, ele vai varrer para nos dar as respostas. E aqui a gente vê que são 8 milhões de linhas, mais de 8 milhões de linhas que ele vai acabar processando aí na tabela crime. É um volume bastante grande, como eu falei. A gente também tem o campo filtrado, que ele é um percentual ali de linhas que após a filtragem ainda vão ser úteis para consulta. Isso aí está mostrando 100%, né? Está mostrando 100 aqui, porque significa que todas as linhas vão ser consideradas. Né? E a gente também tem o extra. Esse extra aqui é o MySQL sinalizando para a gente que ele vai utilizar uma tabela temporária. Né?
para retornar esses dados para a gente. Isso aqui já é um ponto para a gente ver que se a gente conseguir evitar de usar essa tabela temporária, a gente vai ter um ganho aqui em desempenho na nossa consulta. Ok, então a gente viu aqui mais ou menos como é que o plano de execução teórico mostra pra gente as informações. Eu vou rodar aqui agora com o Analyzer, certo? Eu descomentei ali o comando Analyzer, que agora a gente vai executar Explain, Analyze e a nossa consulta, tudo junto. E agora, em vez de ser só o plano de execução teórico, a gente vai realmente ver qual foram as tomadas de decisões que o otimizador escolheu, que é as decisões que ele fez para executar a nossa consulta de fato. E aí, dessa forma aqui, a gente vai ver ainda mais informações sobre a nossa consulta e o quão custosa ela é e quais são as etapas que são realmente custosas. E ele está executando aqui, aí acabou. Demorou aí 41 segundos aproximadamente. E aqui a gente tem algumas informações, né? A gente tem essas 3 linhas aqui que são 3 etapas que ele executou para retornar esses dados para a gente. Então vamos lá. Ele mostra aqui para a gente o table scan, que é ele varreu ali a tabela crime, e aí ele mostra para a gente um custo, né? Esse custo é esse valor estimado aí que o MySQL coloca pra gente, e as linhas estimadas, que são aí mais de 8 milhões de linhas. E aí ele mostra o tempo real, que foi aí aproximadamente, na verdade foi exatamente 0.07 milissegundos. E o tempo final, foi o tempo que ele demorou ali para finalizar essa varredura, que foi aproximadamente 27 segundos. Essa foi a primeira etapa, essa etapa aí de varredura. E aí a outra etapa é esse aggregate, né, que o MySQL ele agregou os dados do count, né, por ano e armazenou o resultado em uma tabela temporária, que é exatamente o que ele sinalizou lá no plano de execução teórico, que ele ia agregar isso e armazenar numa tabela temporária. E a gente pode ver que aqui também houve um custo alto para executar essa etapa, né? A gente vê que aqui foi aproximadamente 27 segundos e aqui, somados com esse, né, deu aproximadamente 41 segundos. E a outra etapa é a varredura da tabela temporária que ele criou para devolver os dados para a gente, né? Então essa etapa aqui ela não é tão custosa porque de fato a tabela resultante com esses dados não é grande, não tem um volume grande de dados. Então aqui a gente já viu, né, rodando o Explain, Analyze e a nossa consulta, onde está o gargalo, né? Quais são o que está pegando aqui pra gente na nossa consulta tá tão demorada.